Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo vamos falar sobre a face, a sua importância, sobre biotensegridade, sobre as propriedades e também como que a gente pode trabalhar nesse tecido tão importante que tem tão em alta nesse momento. Então primeiro, o que é a fáscia? A fáscia é um tecido fibroso, um tecido conjuntivo que tem várias propriedades. Ela é composta por fibras de colágeno, de elastina, tem várias células ali dentro que fazem também as suas funções como defesa, como também os fibroblastos que produzem essas proteínas da matriz. A fáscia tem várias funções. Uma função é proteção, reveste órgãos, reveste os músculos, vasos e nervos. Então ela tem essa função de proteção, também tem a função de ligação. A gente vai falar mais da fáscia que está na musculatura, a fáscia que está nos músculos, que então ela reveste os fascículos, os feixes de fibra muscular, reveste os músculos, é contínua, né, ao tendão e vai se inserir lá no osso contínuo ao periósteo. Um grande estudo que descobriu muito sobre a importância da fáscia é o estudo do Thomas Myers, os trilhos anatômicos. Então os trilhos anatômicos é um trabalho que o Thomas fez dissecando cadáveres frescos e viu que há uma ligação de um músculo com o outro através da fáscia. Por isso essa ideia, essa função da fáscia de ligação. Se a gente tem uma ligação de uma estrutura de um músculo com outro, se eu tiver uma alteração em um desses músculos, eu posso ter uma alteração de funcionalidade também em outro. Então, na verdade, o músculo e a fáscia eles estão interligados. A gente acaba separando essas duas estruturas para ficar mais didático, para que as pessoas possam entender. Mas, na verdade, músculo e face são estruturas que estão ligadas. Não tem como eu separar e pensar em trabalhar só na fáscia ou trabalhar só no músculo. Então a gente trabalha na fáscia de várias formas. Eu tenho massagem, eu tenho exercícios e eu tenho a própria liberação miofascial que vai atuar nesse tecido para que a gente possa melhorar a sua funcionalidade. Então eu gosto sempre de falar 3 efeitos que a gente pode causar aí na fáscia. O primeiro deles é o efeito esponja. Então a fáscia ela funciona como uma esponja mesmo. A gente aperta essa esponja, todo aquele líquido que está nela, ele sai. Quando essa esponja está no meio aquoso, eu solto ela, ela tende a puxar água nova. Então com isso a gente faz a reidratação da face. Por isso que a técnica de massagem ou a técnica de liberação miofascial é tão importante para esse tecido. Esse efeito esponja faz com que a face se reidrate. A gente tira aquela água suja, vamos dizer assim, e traz líquido novo com novos nutrientes. Então só da gente dar esse estímulo mecânico, apertar esse tecido, a gente consegue reidratar ela e ela tem uma função muito melhor. O outro efeito é o efeito tixotrópico. O que seria isso? Para deixar bem mais claro, imagine agora uma gelatina. É muito comum isso na minha casa, eu dou uma gelatina para o meu filho ele pega a gelatina, meu filho tem 2 anos e meio, e ele quer comer a gelatina sozinho. Então ele pega a colherzinha, pega a gelatina e ele começa a bater naquela gelatina. Bater, e aquela gelatina ela vai ficando líquida, né? Com isso, ela se torna mais fácil o deslizamento dos feixes musculares. Pensa a fáscia sendo uma gelatina. É a mesma gelatina lá que meu filho pegou, começou a bater, que é um estímulo mecânico, ela se torna mais líquida e aí fica mais fácil o deslizamento dos feixes musculares. Esse efeito tixotrópico também acontece decorrente do calor. Se eu pegar essa gelatina e colocar no sol, ela vai derreter, vai se tornar líquida e fica mais fácil da musculatura se deslizar, mais fácil de você realizar um movimento, porque os feixes de fibras musculares se deslizam de uma forma mais interessante. Então o efeito tixotrópico ele é um resultado, essa mudança do estado gel para sol, resultado de um estímulo mecânico ou do estímulo térmico também. Então outro efeito é a remodelação desse tecido. Então pensa os fibroblastos, são aquelas células que estão ali na face, que produzem a matriz extracelular. Pensa que ela é o cara que vai construir, ou seja, ela vai pegar os tijolos e colar um no outro. Ele produz esse cimento
ela vai fazer essa função de colar um tijolo no outro. Então os tijolos são as fibras musculares, as células musculares, e o fibroblasto vem então para fazer esse trabalho de juntar e depois construir essa membrana também que reveste o músculo. Se você quer remodelar esse tecido, se teve uma aderência, uma cicatriz, você vai trabalhar então com estímulo mecânico para ativar esses fibroblastos para que eles possam reconstruir esse tecido. Se você quer um trabalho de remodelação para ganhar comprimento, também, já que a face ela se adapta no sentido que a tensão é imposta. Então você vai trabalhar com a liberação miofascial, com as técnicas de massagem, com o próprio alongamento, no sentido que você quer que ela se remodele, que o colágeno vai se adicionar em série. Então você ativa o fibroblasto de forma mecânica, o fibroblasto secreta então essas proteínas e aí faz a remodelação desse tecido. A face é muito interessante também por um fenômeno chamado biotensegridade. Recentemente tem se falado muito disso. O termo tensegridade foi descrito por um arquiteto, por um engenheiro, onde eles identificaram que uma estrutura baseada em pilares e cabos de aço, se eu tiver uma alteração de um pilar, eu vou ter uma alteração de toda a estrutura. Se eu tiver uma alteração de um cabo desse que está ligando um pilar no outro, eu vou ter uma alteração de toda a estrutura. Então, adaptaram esse termo, tensegridade, para o organismo humano, né, e chamaram de biotensegridade, para os seres vivos de uma forma geral. E aí desenvolveram esses modelos aqui, chamado de modelos de biotensegridade, onde mostra que a gente tem algumas estruturas fixas, e tem os elásticos que ligam essas estruturas. E a gente pode ver que nenhum desses palitos encostam uns nos outros e eu não tenho nenhuma estrutura ativa. O que significa isso, que eu não tenho nenhuma estrutura ativa? Eu não tenho gasto energético. Veja que interessante isso. Se a face tem essa capacidade de manter a nossa estrutura, eu não tenho gasto energético, então eu tenho uma economia de energia. Olha que importante a face na manutenção da postura. Se por algum motivo eu tenho uma alteração, como uma rotação dessa estrutura aqui, esse aqui é um modelo pélvico, pensa que eu tenho um membro inferior aqui rotacionado, eu tenho uma alteração de toda a estrutura. Se eu cortar um desses elásticos aqui, essa estrutura se desmonta. Se eu tensionar um elástico, eu tenho uma alteração dessa estrutura. A gente pode ver ali que os palitos se movimentam. Então a biotensegridade revolucionou a nossa forma de pensar nos programas de treinamento e tratamento. Eu não posso pensar mais em uma articulação isolada, pensar em um músculo isolado, sendo que eu tenho toda essa estrutura ligada uma na outra. Então a gente tem que pensar em equilibrar o nosso organismo como um todo. Outro ponto muito importante é que acreditava-se que a musculatura, os músculos tônicos mantinham a nossa postura, porque eles eram extremamente resistentes à fadiga e ficariam contraídos o dia inteiro para manter uma boa postura. Realmente isso acontece, mas a gente sabe que a face tem uma grande participação também na manutenção da postura. De novo, a gente consegue ver esse modelo, onde eu não tenho nenhuma estrutura ativa, não tenho um gasto energético, não tenho ninguém fazendo uma força aqui para segurar, apenas estruturas passivas, elásticos e os palitos, e ela consegue se manter sempre nesse formato, independente da ação da gravidade ou não. Então a gente vê como a face é importante. Se eu tenho uma face saudável, uma face com comprimento ideal, uma face que não é muito rígida, uma face hidratada, eu tenho uma boa postura. Se eu tenho uma face que, pelo contrário, ela é muito rígida, muito tensionada, eu posso ter uma alteração. Se eu tenho uma face que é muito flácida, também posso ter uma alteração. E alterações nesse tecido vão ser decorrentes de um treinamento exagerado, sem um descanso adequado, ou sem um trabalho de flexibilidade ou de alongamentos. Um idoso também que já tende a ter uma face mais rígida e tem algumas outras condições também, como sedentário ou algumas outras doenças, que eu posso ter uma flacidez nesse tecido. Então veja como a face é importante para várias questões aí no nosso organismo. Melhorar a funcionalidade dos nossos tecidos e também manter a postura. Então vamos relembrar os efeitos que nós falamos que temos na face. Primeiro, o efeito esponja, onde a gente pode reidratar esse tecido para ele melhorar a sua funcionalidade.
O efeito tixotrópico, que a gente pode deixar ele mais líquido para favorecer o deslizamento dos feixes de fibras. O remodelamento, através do estímulo mecânico, a gente consegue remodelar esse tecido, tentando diminuir as aderências e também fazer com que ela ganhe comprimento ou se remodele em série para o sentido que a tensão é imposta. E tudo isso, né, traz uma grande importância para o funcionamento do nosso organismo, como foi falado, manutenção da postura e funcionalidade também dos músculos, já que a face e o músculo estão ligados uma coisa só. E não podemos esquecer dessa ligação que a gente tem entre os grupos musculares, mostrando essa ideia de globalidade. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, busque entender sobre os trilhos anatômicos, busque o livro do Thomas Myers, Trilhos Anatômicos, que ele dissecou os cadáveres e mostrou que vários grupos musculares se ligam formando trilhos. São 12 trilhos, é bem interessante a gente entender esse trabalho para melhorar os nossos programas de prescrição e também de prescrição para tratamento e treinamento. Se você gostou desse vídeo, eu peço que curta e compartilhe, vamos divulgar esse conhecimento, vamos tentar melhorar cada vez mais os nossos programas, tentar fazer com que a gente consiga aplicar mais os conhecimentos na prática, entender como essa fáscia pode ser importante nos nossos programas na prática. Compartilhe para que a gente possa fazer com que a profissão cresça ainda mais. Nos vemos no próximo. Um grande abraço.